Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a $61.900. Bitcoin que continua a correção e enfim chega no suporte. Agora a grande dúvida é, vamos segurar aqui para retomar uma tendência de alta ou toda essa alta foi só um respiro para termos mais queda? Quero te passar as principais probabilidades e o que eu estou fazendo no momento. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu quero começar falando aqui um pouco mais em prazos menores, tá bom? Vamos falar um pouco sobre o diário, vamos no 4 horas, numa hora, vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Também quero atualizar os nossos indicadores de sentimento, o que eles ditam para a gente desse movimento de baixa. E vamos tentar entender as estratégias a partir daqui, né? Eu acho que estava bem claro a estratégia enquanto a gente estava subindo. Agora eu quero discutir um pouco o que a gente pode fazer enquanto a gente está caindo, tá bom? Mas antes de começar, não esquece aí de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e mandar todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Então vamos lá, eu quero começar então falando um pouco sobre o que está acontecendo no Bitcoin no diário. E no diário, me parece que a gente está fazendo uma correção do último movimento de alta que a gente teve, né? Afinal, caras, realmente é incrível o quanto o mercado ele varia rapidamente, né? As emoções. A gente estava poucos dias atrás em extremo medo e já foi para ganância muito rapidamente, né? Então, sempre quando a gente tem uma ganância, sempre quando a gente tem muita gente comprando, é natural que a gente tenha uma correção para a turma dos emocionados dar uma debandada, para a turma dos emocionados voltar a ficar desanimada, para a turma dos emocionados que compraram no topo começar a vender nos fundos, tá bom? Então eu acho natural que aconteça uma correção depois de um movimento que em poucos dias estava todo mundo falando que o mundo ia acabar e depois estava todo mundo falando de 100k de novo, tá bom? Então, ao meu ver, o que a gente está fazendo aqui é uma correção natural para a gente também dar uma acalmada no sentimento da turma aí, que estava ficando muito gananciosa muito rapidamente, tá bom? Falando aqui numa perspectiva de análise técnica, eu acho que a situação é positiva, tá bom? A gente conseguiu formar aquele pivô acima dos 62 mil dólares, a gente está retestando a região agora, a gente tem maior volume nesse fundo. Então, para mim, o que a gente está fazendo é uma retração de todo o movimento aqui, tá bom? Será que a gente vai chegar ali abaixo dos 60 para fazer uma retração completa? Não sabemos, mas seria natural que acontecesse, tá bom? Eu realmente só veria que a gente começaria a ter problemas se a gente começar a perder esses fundos aqui. Perder os fundos dos 58 seria muito ruim, perder o fundo dos 56 seria pior ainda, tá? Mas o que a gente está fazendo aqui, me parece, é uma retração desse movimento, beleza? Porém, sinceramente, não é essa a retração mais importante, na minha opinião, justamente porque, como eu disse, se a gente perder 58, se a gente perder 56, vai ser estranho, seria uma demonstração de fraqueza que pode ditar para a gente uma continuação do movimento de baixa, né? Romper esse 58, romper esse 56, a gente basicamente estaria rompendo meio que um padrão de continuação da baixa aqui, vocês conseguem ver? Então eu não acho que esse é o principal Fibonacci, esses são os principais fundos que a gente tem que segurar, tá bom? Na verdade, eu abaixaria o tempo gráfico, iria para 4 horas, entenderia que a gente está retestando uma zona importante, uma zona onde a gente teve muitos volumes, onde a gente teve o nosso rompimento. Eu traçaria os nossos fibos desses fundos, tá bom? E aqui eu destaco dois principais. O primeiro, justamente do 56. E repara que a gente chegou justamente aqui, ó, no 0,382 desse movimento. O outro muito importante é esse a partir dos 57,700, ali um pouco abaixo dos 58, né? E repara que próximo dos 62, a gente já tinha chegado ali nos 0,382 do movimento, tá bom? Então, para mim, o mais importante é a gente segurar esse movimento de alta aqui. Sinceramente, eu acho que tem uma boa probabilidade de a gente segurá-lo, tá? Não vejo essa queda como algo muito consistente, até porque a gente não vê volumes significativos, a gente tem volumes muito maiores abaixo aqui, que devem dar suporte. A gente ficou tantas semanas batendo nessa região aí dos 61, 62, eu acho que tem uma boa chance a gente encontrar suporte aqui para retomar a subir, beleza? Então, basicamente, essa região vai ser uma região para quê? Para mim, ela vai ser uma região onde eu vou olhar para algumas altcoins que a gente não comprou, ou o tanto que a gente gostaria, ou que a gente quer aumentar a nossa exposição para fazer compras. Além disso, eu diria que a gente vai ter boas oportunidades de longs aqui na região, né? É o que a gente vinha falando com vocês, caras. Eu nunca ia chegar para vocês e falar, não, compra as altcoins aqui no 65, compra as altcoins no 64. Não. A gente precisa esperar, no mínimo, retrações. É o que a gente está fazendo aqui agora, uma retração do movimento. Então agora a gente começa a ter essas oportunidades.
Hoje, por exemplo, eu já comprei 2 altcoins e estarei de olho para fazer longs e comprar mais altcoins que eu julgar relevantes, beleza? Então, para mim, natural, movimento de correção, zona de suporte aqui agora, o mais importante para mim é segurar acima dos 58. Perdeu 58 já é um péssimo sinal, na minha opinião, mas a gente ainda vai ter esse suporte ali no 56 e tal, que seria uma última esperança, digamos assim. Beleza? Outro ponto importante que eu posso destacar para vocês também é, quando a gente olha os nossos indicadores de sentimento, temos alguns pontos aqui, tá? O primeiro é que a gente ainda tem muito open interest desde lá de baixo, cara. A gente teve um aumento significativo desse open interest aqui, que ainda está vivo, tá bom? A gente ainda está bem acima do que a gente estava quando a gente estava lá no 56. Então eu entendo que tem muita gente presa aqui que vai começar a fechar no 0 a 0, possíveis shorts, ou aqui as pessoas que venderam o Bitcoin agora estão desesperadas para recomprar. Isso acaba criando um suporte natural do preço, tá? Então eu ainda vejo um rompimento confirmado para cima. E o que me parece estar acontecendo é uma correção natural depois de compras muito exageradas que a gente teve na alta, tá bom? Então agora a gente está tendo que ter umas vendas para o nosso CBD cair, e quem sabe, cara, ainda não tem vendas tão grandes, tá bom? Nenhuma venda superior a 200 milhões, então talvez a gente ainda tenha um desespero um pouco maior para ter vendas maiores, e aí sim a gente encontrar um fundo, beleza? Outro ponto importante que eu posso destacar aqui é pegando o movimento de queda, né? O movimento de queda ali desde os 65 mil dólares, cara. Vocês podem ver que ele não é um movimento confirmado pelo Open Interest, tá bom? É um movimento que a gente tem queda e o Open Interest está caindo. Deu uma subidinha nas últimas horas? Deu, mas sinceramente não me preocupa tanto, tá? Eu acho que é mais importante a gente olhar o movimento como um todo, e é um movimento de queda no nosso Open Interest, ou seja, não é um movimento confirmado pelos indicadores, o que dita uma maior probabilidade disso aqui ser uma correção e eventualmente a gente voltar a subir. Legal? Outro ponto, ó, a gente teve até uma venda aqui no 15 minutos de 200 milhões de dólares, foi a maior venda que a gente teve em bastante tempo ali, né, desde os últimos fundos ali, quando a gente estava próximo dos 60. Mas, sinceramente, me parece que talvez a gente ainda tenha quedas um pouco mais fortes para realmente ter vendas mais significativas como a gente teve as compras ali, beleza? Mas eu acho que essas quedas vão ser oportunidades ou para a gente olhar para longs específicos e para olhar também para fazer alguns investimentos em altcoins. Se você é membro, você já deve ter visto quais altcoins eu comprei e hoje eu mandei para vocês. Beleza, caras? Então é isso, tá? Para finalizar a ordem de instituições aqui neste momento. Nesse momento a gente tem uma pressãozinha compradora aqui, uma pressãozinha compradora ali nos 61.500, 60.500, até os 60 mil dólares, nada de outro mundo, tá bom? E não tem muita coisa acima, tá? Então, basicamente, me parece que a gente deve buscar, estamos buscando liquidez agora aqui nessa região para encontrar um suporte e retomar a alta. Eu acho que essa é a principal probabilidade, tá bom? Falando sobre resistências aqui, eu teria que olhar no curto prazo, sabe? Porque, sinceramente, eu não vejo o 65 como uma resistência tão importante. Talvez a gente recuperar aqui, ó, esses 63 mil dólares, cara, que a gente rompeu e que o Open Interest começou a subir ali, seja um bom primeiro passo, assim, para a gente retomar a alta, tá? Então, um rompimento do 63 seria algo positivo. E, obviamente, né, o pivô acima do 65 deve levar a gente ali mais próximo da próxima resistência, que é só nos 70 mil dólares. Show de bola? Já em relação a suportes aqui, cara, eu acho que toda essa região é zona de suporte. Quanto mais cair, maior a oportunidade de longs e de fazer compras específicas em altcoins, né? Lembra, a gente estava vendendo altcoins específicas? Agora é o momento de fazer compras específicas em altcoins, beleza? Inclusive com potenciais novos investimentos que estamos estudando aí e podemos ter novidades dentro do Membros. Beleza, galera? Então é isso, um forte abraço, a gente se vê aí dependendo dessa volatilidade. Valeu!